Shalom a todos, sejam todos bem-vindos ao quarto livro, primeira porçãozita do quarto livro da Torá, capítulo 1, versículo 1 e 2. E o Eterno falou a Moshe no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano da sua saída da terra de Mitzrayim, dizendo: levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, de acordo com suas famílias, segundo as tribos de seus pais, e o número dos nomes, todo homem, cabeça por cabeça. Bom, quem tem paciência para estar andando no deserto inteiro para chegar no final? Todo mundo quer chegar no seu objetivo, quer chegar no lugar onde que quer chegar, enfim, todo mundo quer chegar em algum lugar e quer abreviar tudo, não tem paciência para nada, não é? Eu fiz um short lá dizendo que o leite é desnatado, a comida é pré-cozida, os vídeos precisam ser mais curtos, as músicas não podem ter umas letras muito que a gente tem que pensar muito, ou poesias, tem que ser um batidão que entra na cabeça, que te deixa o dia inteiro tum-tum-tum, para que você não raciocine muito, afinal de contas nós temos pressa, não é? Nós temos pressa, tem aqueles livros, aplicativos que você coloca, aprenda a ler um livro, a assimilar um livro de 500 páginas em 1 hora e tudo mais. Nós queremos realmente a comida pré-cozida, não é? Mas agora nós chegamos no quarto livro de Bamidbar, no quarto livro da Torá, quero dizer, no livro Bamidbar. Bamidbar, no deserto, né? A tradução é números e nós vamos entender, talvez eu fale porque que é números e tal. Aliás, vamos falar desde já porque é uma contagem, né? A coisa mais importante aqui nesta primeira parashat é a contagem do povo. Então nós lá estamos no deserto com muita pressa? Não, nós estamos no deserto, o deserto é o caminho, o deserto é a rota, o deserto não é o objetivo final. Então sim, nós temos que passar pelo deserto, entender bem ele, sentir bem ele, aproveitar bem ele, porque é este deserto que vai nos levar de uma maneira mais madura. Nós vamos estar mais maduros quando chegarmos no nosso objetivo. Então nós vamos ler hoje dois livros, nós vamos procurar aqui como explicar esse Bamidbar aí, e vamos entender por quê. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos contar aqui, mediante os livros, o ensinamento dos sábios, sobre esse capítulo 1, versículo 1 e 2, na verdade, versículo 2 da Torá, do livro de Bamidbar, e vamos tentar trazer para os nossos dias, porque esta história é a história do povo judeu, é a história do povo hebreu. E como é que nós vamos fazer para trazer não só para os dias de hoje, mas para fazer sentido para nós, para nos ajudarmos a passar por este deserto ilesos, ou pelo menos com poucos machucados ali, não é? Chegarmos no nosso objetivo. Eu vou começar lendo as lições da Torá, que vocês já sabem, Jonathan Sacks, baseado nos discursos do rabino, do Rebbe de Lubavitch, desculpe, Likutei Sirot do Rebbe de Lubavitch. Então, Bamidbar. A saga do tiro-óculos é uma confusão. Eu esqueci de dizer, sejam todos muito bem-vindos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. E se você tiver passado pelo caminho e tiver paciência para assistir ao vídeo inteiro, do começo até o fim, não nos intervalos da sua vida. Ontem eu escutei o professor de anatomia dizendo assim, no nosso curso de anatomia, obviamente, vocês podem perder qualquer coisa aí, pode perder um horário ali, não sei porquê, você pode perder um sapato, perder um brinco, você pode às vezes perder até a vergonha na cara, mas você não pode, a única coisa que você realmente não pode deixar passar é o tempo. Então nós não podemos perder tempo. Não é nas brechas do metrô, não é nas brechas no intervalo de uma coisa e outra, é parar e ler, é parar e escutar, é parar e assistir, é passar pelo deserto de uma maneira que você realmente aproveite, não a paisagem, né? Aquela história,
é o deserto da alma, o mais importante é o caminho e não o final. Então aproveita a paisagem. Aqui nós não vamos aproveitar a paisagem, aqui nós vamos aprender com a paisagem que não há, com o lugar inóspito, com a semeadura que não existe, porque nada nasce, né? Com a dificuldade. Nós vamos realmente internalizar o objetivo, onde você quer chegar, por que você quer chegar, como você quer chegar. Você tem tempo para chegar? Então aproveite seu tempo. Eu vou beber água, mas eu não vou fazer bênção, tá? Porque eu os traí e bebi antes. Então vamos ler aqui, vamos começar a ler sobre Bamidbar. Existe uma conexão aqui com Shavuot e ele já começa falando sobre isso. Nós sabemos que esta porção da Torá é lida sempre antes de Shavuot, né? As datas sempre acontecem ali, nós vamos entender algumas coisas, porque Shavuot é a outorga da Torá. Nós estamos vindo de um refinamento, nós estamos vindo de tantas coisas desde que começou essa história, né, judaica, hebraica, que nós vimos trabalhando o nosso ser, né, com relação às coisas, aos instrumentos que Deus deu, as ordenações que Deus ordenou, neste caso, a redundância, todas as coisas que nós aprendemos na prática, na fisicalidade. Agora nós estamos nos refinando por conta do Homer, né? Sfirata Homer, a contagem do Hominus, o do Homer, os 49 dias de puro refinamento mesmo, de nós nos polirmos, né? Tudo isso ao mesmo tempo neste deserto que nós temos que passar para chegar a não só a merecer, mas compreender Shavuot, compreender a outorga. Tem que ter, este é o nosso objetivo, né? Esse recebimento. Então, como é a nossa passagem, vai ser o nosso recebimento. Então, sempre vem antes e nós estamos nesse processo. Bom, a porção né, desta semana tem uma conexão com a época do ano em que é lida. E Bamidbar é normalmente lida no Shabat que antecede Shavuot, tá? Normalmente lida. E Shavuot, em particular, comemora a outorga da Torá por Deus de Israel, por Deus a Israel, é chamada de casamento de Israel com Deus. E no Shabat anterior ao casamento, isso na tradição, no Shabat anterior ao casamento, o noivo é chamado, a Torá, como uma preparação ao casamento. Então, assim, Bamidbar, esse Ba é que nem Bereshit, tá? Para quem não sabe, eu vou explicar, né? É tá? Então, Bamidbar é no deserto, tá? Então, Bamidbar é, digamos assim, uma preparação para aquela especial união entre Deus e o seu povo, que ocorreu ao ter ele recebido a Torá. Podemos encontrar essa conexão nas primeiras palavras da porção, quando Deus ordena: conte o número de toda a congregação dos filhos de Israel. Isso nós vimos antes, aqui é Bamidbar, capítulo 1, versículo 2, né? Ele já pula para o 2, que é o que realmente está falando o que vai fazer. A conexão fica oculta até que entendamos a verdadeira natureza do ato de contagem. Veja bem, conte o número de toda a congregação dos filhos de Israel, não dá para entender que tem alguma conexão com Shavuot, porque esta conexão está oculta. Então nós vamos precisar primeiro entender a natureza, né, a verdadeira natureza desse ato de contagem. Aí, ele usando um subtítulo continua, e nós vamos ver aqui que, segundo Urashi, que ele diz: porque eles, os filhos de Israel, lhes são caros, ele os conta o tempo todo, tá? É por conta disso, por eles serem importantes, tá? Quando eles saíram do Egito, ele os contou. Quando eles caíram por causa do pecado lá do bezerro de ouro, ele os contou. Quando ele estava prestes a fazer com que a sua presença habitasse entre eles no tabernáculo, lembra? Construir um tabernáculo para que eu possa morar entre eles, entre vocês. Não é? Ele os contou. No primeiro de Nissan, o tabernáculo foi erigido. E no primeiro de Iar,
o mês seguinte, ele os contou. Agora, muito sabiamente, o Rebbe de Lubavitch, né, compilado aqui, explicado, organizado pelo Rabino Jonathan Sacks, ambos de abençoada memória, ele enxerga aqui, ele vê 3 problemas e vão ser, então, resolvidos, vão ser respondidos a posteriori. Quais são? À primeira vista, este comentário levanta 3 problemas. Prestem atenção porque nós vamos pular e voltar aqui depois. Quando a pessoa tem coisas que lhe são caras e queridas, muitas vezes ela as pega para contar, para inteirar-se delas. Mas Deus conhece a quantidade dos filhos de Israel, sem ter que mandar fazer um censo. Por que então ele ordenou esta contagem pública? Ele sabe quantos filhos tem. Então por que esta contagem? Não é? Esse é o primeiro problema levantado. Segundo, porque houve uma espera de um mês entre o terceiro censo e o evento com o qual ele estava relacionado, né? Que é a construção do tabernáculo. Essa é o segundo problema. Terceiro, porque houve uma diferença entre estas 3 contagens. Agora ele vai dizer qual é a diferença. A Torá não nos conta por quem, né? Por ocasião da partida do Egito, a primeira contagem foi assumida. Não diz lá por quem foi assumida a contagem. A segunda nós sabemos que foi Moshe, não é? E a terceira, ela foi ordenada aos 2, a Moshe e a Aharon. Mas então, por que é que Aharon foi envolvido nesta contagem e não nas anteriores? Então são esses os 3 problemas que vão ser abordados aqui. E a gente vai falar sobre isso depois que ler. Nós estávamos nas lições da Torá, aromas da Torá. Mas antes disso, eu quero contar uma coisa aqui. E depois nós vamos entender, talvez eu volte para isso. Nós temos uma gata que mora conosco, a Marie Courrier. Ela mora conosco, ela apareceu lá em casa e aí ela foi ficando e a gente foi deixando. Eu não tinha experiência com gato, nem com bichos, na verdade. Já teve cachorro lá em casa, mas eu não me inteirava muito. Nós não tínhamos, eu não tinha essa experiência com gato. Ela foi ficando gatinha, menina. Ela tinha uns 4 meses, eu acho, quando apareceu lá em casa. Ela mora conosco, não é nossa. Né? Não temos essa posse, não. Então, passou-se 1 mês, 2 meses, nem sei quantos meses, 3, de repente, e ela engravidou, né? Ela engravidou, não é? Nós não havíamos castrado ela ainda, nem nada, né? Então, ela engravidou. Que bom, porque ela teve experiência de ser mãe. Quando ela engravidou, eu não me lembro se ela teve 5 ou 6 filhotes. Eu não vou saber contar isso aí, porque eu não me lembro realmente. Talvez eu tenha fotos. Ela teve os bebezinhos. Uns eram bem lindos, assim, outros eram mais feinhos, assim, talvez ela achasse todos bonitos, porque afinal de contas são filhos dela, mas uns eram bonitinhos, outros nem tanto, enfim. Os gatinhos foram crescendo, ela foi dando mamar e tudo mais, os gatinhos foram crescendo e eles estavam na garagem lá da minha casa. E aquilo começou a gatinho sair da caixinha e tudo mais e fazer uma bagunça. 2 coisas foram muito interessantes aqui. Uma é que logo no começo, logo que ela ganhou, eu desci na garagem, que tem uma escada para descer, eu desci lá e não achei os gatinhos. Ela estava lá, mas nós não achamos os gatinhos. Incrivelmente, ela tinha pego 1 por 1, obviamente que ela não pegou todos de uma vez só, assim, eu acredito. Ela tinha pego 1 por 1, levado dentro de um banheiro que tem lá e tinha uma caixa de papelão. Ela colocou todos eles dentro desta caixa de papelão e, pasme, a caixa era toda aberta, não é? Ela fechou, sim, foi ela que fechou com as patinhas, ela fechou a caixa. Então eu cheguei lá embaixo e cadê os gatinhos? Ela realmente os tirou dali e os protegeu, porque nós descobrimos que pela basculante tinha um gatão grandão da redondeza que por ali passava e ela ficou com medo, ela protegeu. Eu enxerguei essa proteção, uma proteção de retirar aqueles filhos, colocar na caixinha, protegê-los
e manter-se presente. Eu vi uma analogia muito física, talvez muito mundana, mas muito prática para nós entendermos o amor que existe do Criador, né, do pai e mãe. Né, o Criador, pai e mãe. Então ele resguarda, ele protege, ele dá uma casa, né, vamos dizer assim. Ele realmente protege os seus filhos e fica por ali. A sua presença está por ali. Ela poderia subir as escadas, como de fato fez, voltar e tudo mais, e ficar mais oculta, mas a sua presença estava ali. Assim como a presença divina está em tudo, não é? Às vezes mais oculta, às vezes menos, depende de nós, não é? Essa é uma das coisas. A segunda coisa é que, pensando na contagem de Bamidbar, algo muito triste, na verdade, aconteceu. Eu não sei se vocês têm animais, e se aconteceu já isso com vocês, mas eu preciso realmente contar. Isso não é uma contação única, uma contação de histórias, isto é sobre a Parashat. Então, eles começaram a crescer, a gente me colocou de volta na garagem, fechamos o banheiro, ela viu que havia uma segurança ali, nós não queríamos comer os filhinhos dela e o gatão não ia entrar pela basculante fechada. Então, os gatinhos começaram a sair da caixa e fazer bagunça, né? Bagunça por tudo, fiquei com receio, que começasse a subir, arranhar tudo, sei lá. Nós não poderíamos ficar com os gatos, sabe? Que a gente doa, então, os bichinhos, ninguém abandona. É um absurdo isso aí, que você vê na estrada abandonando o bichinho. Nós íamos doar para pessoas que amam gatos, ou que amam bichinhos, ou que queriam. E foi o que de fato nós fizemos. Nós começamos a doar, mas ela estava amamentando ainda, por falta mesmo de noção, que a gente não tinha mesmo, não tinha noção. Ela estava amamentando ainda, talvez nós não devêssemos fazer isso. Ela tinha bastante leite. Um gatinho doamos para outro gatinho fomos doando, não é? Só que nesse inteirinho, cada gatinho, quando nós doamos o primeiro, e eu fui lá para dar comida para ela, eu peguei o lance dela contando os gatinhos. Não é uma viagem da minha cabeça, ela contou os gatinhos. Ela ia com o focinho, um por um, ela encostava um por um nos gatinhos. Chegando no último, que não existia porque nós já tínhamos doado, ela procurava, ela olhava para os lados, ela procurava e miava. De um miado um pouco diferente. Tudo bem, o que eu vou fazer? Doamos o segundo. E eu fui lá perceber as coisas. Eu comecei a analisar isso. E ela contou novamente, um por um. Não é? Procurou nos lugares, começou a andar pela garagem, pelo lugar ali, procurar, porque agora já eram 2 que faltavam, e assim ela fez sucessivamente. Ela não nos agrediu, ela não ficou chateada, talvez ela não tenha chateada conosco, talvez ela não tenha associado, apesar dela ver nós pegando eles. Ela contava todos os dias. Marie contou os seus filhotes até o último, todos os dias, o tempo todo. Ela contava várias vezes por dia. Quando o último gatinho foi doado, ela chorava com um miado muito diferente. Não era um miado de pedir comida, não era. Então eu não sei se nós tiramos eles muito cedo ou se realmente ela choraria de qualquer maneira, se foi um erro nosso, como é que foi. Na verdade não deveríamos tirar nenhum, mas não dava para ficar com aquela quantidade, por isso castramos ela, não é? Depois disso, ela chorava um choro muito estridente, muito melancólico, eu diria, muito emotivo, não é? E procurava por eles. Então todos os dias ela contou os feinhos, os bonitinhos, mas se ela contou, é porque ela sabia quantos tinham. Então, se isso é instinto, se você for um veterinário, se você for um neurocientista da cabeça dos animais, nós sabemos que a nossa inteligência, a nossa fala, não é, nosso raciocínio nos difere dos animais. Ali, eu vi que esse saber quantos filhos ela tinha era muito instintivo e muito divino mesmo. Ela realmente sabia.
Eu não tenho dúvidas disso. Ela sabia quantos filhotes ela tinha, ela os contou todos os dias, ela repetiu, ela nunca deixou de contar. E até os dias de hoje, isso já faz uns 11, 12 anos, não sei direito, se ela escuta um miado de um filhote, ela fica toda alerta procurando, será que são os meus filhos? Então aí a gente vê que, é claro, ela não tem o raciocínio que a gente tem, mas ela os contou. E ela sabia quantos. Então, por que Deus precisava contar se ele sabia? Ele sabia quantos tinham. O que esta contagem quer dizer? O que a Marie sentia pelos gatinhos? Amor. Eles eram caros para ela, eles eram os filhos dela, não é? Então, eu vou ler agora mais uma parte aqui, mas do Lições da Torá, do Rabino Moshe Tamim, que eu gostei muito, mais um pouco sobre isso. Depois nós voltamos para ver como ele resolve esses problemas, mas nós já entendemos aqui que Hashem conta todos os dias os seus filhos, uma metáfora, né? O seu povo, porque ele os ama, porque ele nos ama, porque somos caros para ele, não é? A contagem, importância em cada particular. Quando alguém faz uma contagem, o que lhe importa é o número final, a soma de todas as unidades, o resultado. Normalmente as pessoas focam mais no resultado e menos no caminho. De modo que no caminho, às vezes acabam pisando nos outros. Deus aqui nos ensina, é verdade que no senso, o fim, o resultado parece ser a coisa mais importante, mas ele proclama, por meio do senso que eu faço para contar vocês, saibam e compreendam que o principal é o carinho, tá? O carinho, ou seja, o amor e o afeto por cada um de nós. Pois, quando Deus conta, a contagem em si é o principal e não o resultado. Uma vez que ele já sabe o resultado, ele se interessa. Esse é o foco aqui. Sabendo qual é o final, sabendo do resultado, ele se interessa, ele conta novamente. Não importa se ele sabe se ele sabe o resultado da sua conta. Ele já sabe o resultado. Ele não precisa contar para chegar ao resultado, de modo que o propósito da contagem é demonstrar afeto a cada indivíduo, seja ele quem for. Inteligente, burro, baixo, alto, branco, negro, erudito, não erudito, religioso, não religioso, abastado de dinheiro ou não, ele os conta. Esse é o afeto pelos filhos, não pelo resultado, não pela separação, vocês para cá, esses para lá. É demonstrar afeto a cada indivíduo, a cada judeu, e nos ensinar a dar importância e focar no caminho, uma vez, como confirmado acima, o caminho é o que cabe a nós, ao passo que os resultados dependem do Criador do mundo. Antes, nas parashiot anteriores, quando ele fala em Berrar ali, por exemplo, em Berucotai, é muito importante nós entendermos a Shemitah, porque a Shemitah não é aquele, o ano sabático, é simplesmente Deus dizendo assim: eu sou o dono de tudo, vocês não são. Agora vocês vão ficar aqui neste descanso, neste não plantar, e vão confiar em mim, porque vocês têm esta posse, como vocês têm uma posse, como são inquilinos do próprio corpo. Nós somos inquilinos do nosso corpo. O nosso corpo não é nosso para sempre. Ele volta para a terra, ele apodrece, não é? Nós somos inquilinos. Então, aqui, quando ele chega no primeiro livro aqui de Bamidbar, né? Em Bamidbar, ele mostra que o final depende do Criador do mundo. Nós precisamos andar pelo caminho, nós precisamos ir, não é? Nós precisamos ir, e esse caminho, ele cabe a nós, a ter paciência, não é? Não tinha água, não tinha comida, não tinha coisa nenhuma, era um deserto, não é? Então Deus teve que providenciar a água.
providenciar a comida, né? Sabemos dessa parte providencial de Hashem, mas nós precisamos ter aquela paciência de passar, de aproveitar aquele caminho. Aqui não é olhando a paisagem, aqui é nos lapidando, aqui é sentindo, não é? É sentindo, é um deserto sentido, para que nós conquistemos a outorga da Torá em Shavuot. Não é? De acordo com isso, entenderemos a conexão com o deserto, a conexão lá, não é? O deserto é um símbolo do caminho e não da meta. Pensem assim, o deserto, ele é a rota. É quando você olha para o deserto e diz, tenho que passar por tudo isso. Não estou acreditando, como as coisas estão difíceis, né? Ou onde está Deus? Aquelas perguntas idiotas. Existe esse caminho, esta é a rota, ela é difícil, mas ela é só rota, ela vai passar. O deserto não é a meta, o deserto é a prova, o deserto é o caminho realmente, não é? Bom, uma vez que mesmo que a pessoa are e semeie nele, não obterá qualquer resultado. Além disso, o deserto é usado apenas como rota de passagem entre um lugar e outro, entre o teu status quo, esse aqui, esse comecinho, e o resultado do que você quer que esta pessoa que está aqui chegue onde você quer chegar. Ele é o que separa uma coisa da outra. Uns param no meio do deserto, né? Fracassam, perdem ali, morrem no meio do deserto. Outros não têm coragem de entrar no deserto. O deserto separa você do seu objetivo final e você não vai. E aqueles, que somos nós, que entramos no deserto resilientes, pacienciosos, tolerantes, fortes, corajosos, sabendo que é passageiro, confiando em Hashem, para lá do outro lado receber, agora sim, aqui está a outorga da Torá, agora sim, aqui está o grande manual de vida de Hashem. É por isso que o santo, bendito seja, deu a Torá a Israel precisamente no deserto. E esta também é a razão pela qual, nesta Parashat, é sempre lida antes de Shavuot, para nos ensinar que o mais importante no estudo da Torá é o caminho, o esforço, como disseram os nossos sábios no Pirkei Avot. A recompensa é proporcional ao esforço. Quando o Pirkei Avot fala a recompensa é proporcional ao esforço, nós vamos lembrar de Midah Keneged Midah, medida por medida. A diferença aqui é que isso aqui é unicamente positivo. Aqui é positivo, entende? A recompensa é proporcional ao esforço. Nós não estamos falando aqui de um castigo, nós não estamos falando aqui, se você não fizer, né, a medida por medida, você vai pagar na mesma moeda. Não, aqui a recompensa é conforme o seu esforço. Então, se o seu estudo da Torá, ele for meio superficial, ele for menor, e se seu deserto for meio tímido, né, o seu esforço for pequeno, a sua recompensa também será, mas não significa que não haverá a recompensa, porque quem de nós não teve, não tem ou não terá um deserto, né? São vários desertos no decorrer da nossa vida. Então a recompensa ela é proporcional ao nosso esforço. Isso também explica porque na contagem do Homer contamos, essa é muito interessante, 1, 2, 3, de forma crescente e não de forma decrescente, né? Nós sabemos que nós contamos 1, 2, 3, 4, 5 até o 49, porque no 50, no 50º, assim como o jubileu, que é no 50º ano, aqui no 50º dia nós recebemos a Torá. Então, por que não é contado ao contrário? Olha a explicação. Se contássemos de trás para frente, né, 49, 48, estaríamos dando importância e enaltecendo o objetivo, que é terminar, que é chegar no zero, né, chegar no 1 ali, no zero absoluto onde está Deus, sugerindo que o caminho só atrapalha. É o caminho que nos leva. Quando você olha para o seu passado e diz, quanto arrependimento, aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz, esse tipo de arrependimento não é saudável.
O arrependimento saudável é aquela tchuvá de retorno a Hashem, genuína e tudo mais. Não aqueles erros que você fez no passado e se eu tivesse feito diferente as coisas seriam diferentes. É este passado que nos trouxe por um árduo caminho desértico onde nós estamos agora. Nós somos um produto do nosso passado. Não é mesmo? Então, nós não vamos contar o 49 até o 1, porque quando zerar já era, chega o nosso objetivo. E sim, quando contamos 1, 2, 3, por outro lado, mostramos que o mais importante é o caminho e o progresso nele, passo a passo. Nós contamos o primeiro dia e vamos nos refinando, vamos nos lapidando, vamos, né, esta pedra bruta que somos. E no segundo dia estamos melhores e vamos indo, vamos nos elevando, vamos subindo em Torá, vamos realmente nos aproximando do 49, né? Desses 49 degraus, 49 é para chegarmos nos 50 e recebermos a Torá. O caminho que faz nós merecermos, não esqueçam disso. Bom, de acordo com... onde é que eu estou aqui? De acordo com isso, também entenderemos por que Shavuot é a única festa cuja data a Torá não especificou, como no caso das outras festividades, não é? Com isso, a Torá nos ensina que o principal não é o final da contagem, mas o caminho até ela. É por isso que esta festa é chamada de Shavuot, porque Shavuot é o plural de Shavua, que é semana. Então, Shavuot são semanas, para dar ênfase à contagem e a jornada não terminou, nós estamos indo. Agora, nós vamos voltar para as lições da Torá, para nós resolvermos aqui, lermos como é que o Rebbe, né, através do Rabino Jonathan Sacks, aqui, baseado no Likutei Sirot, vai resolver, vai explicar esses 3 problemas que ele colocou. Então, antes disso, mais um adendozinho sobre as coisas que nos são caras. Essa da Marie, ela me entristeceu muito, sabe? Mas depois eu fiquei compreendendo, todos estamos aprendendo, mas eu percebi uma grandeza grande desse fato, né? Dessa maternidade, dessa contagem, dessa importância, independendo de quem era, do que tinha acontecido. Né? O objetivo não era chegar no resultado final, mas era contá-los, embora ela visse que a cada dia um diminuía. Então eu quero contar outra circunstância sobre coisas que nós somos acostumados a fazer. Nós temos uma coleção, por exemplo, de alguma coisa, nós contamos, né? Contamos. Então, quando eu tinha lá meus 12 anos, era muito moda, termos coleções de papel de carta. Coleções de papel de carta, não era uma coisa comum. Então nós tínhamos os papéis de carta importados, os perfumados, os mais coloridos, os menos, os de personagem conhecidos, né? Como o do Mickey, como Smurfs, como, enfim. Nós tínhamos aqueles que tinham envelope, aqueles que não tinham, aqueles que eram o tamanho de uma folha, essas A4, essas sulfite de ofício, tinham os menores, nós tínhamos sim, nós nos reuníamos e trocávamos papéis de carta. Por exemplo, eu comprava um bloquinho que tinha vários, eu tinha papéis de carta repetidos, assim como figurinhas, né? Para você que fez coleção de figurinhas. Então, aliás, eu tenho um monte de figurinha do Rei Leão ali que vai comprando os envelopinhos e vem tudo repetida e tu nunca consegue terminar o álbum, né? Tem umas quantas ali. Se alguém tem do Rei Leão, quiser trocar comigo, deixa aí nos comentários, vamos bater um fio aí, um tete a tete. E aí tinha esses papéis de carta, nós nos reuníamos, né, as meninas, e trocávamos. Então eu tinha 2 do Mickey, por exemplo, eu trocava com você, que tinha de outra coisa, eu ficava com... Nós contávamos. Eu contava os meus papéis de carta todos os dias. Eu contava os meus papéis de carta todos os dias
mais de uma vez. Quando nós íamos trocar, tudo bem, talvez a gente trocasse, por exemplo, um papel de carta com um envelope, aí vinha 2 de volta, porque daí esses aí custavam mais e tudo, nós fazíamos as trocas 2 por 1, aqui valorizava mais, nós negociávamos. Então talvez eu voltasse para casa com um papel de carta a mais e talvez, e tal. E eu contava. Acontece que depois disso, depois que nós trocávamos e tudo, eu já sabia quantos tinha, eu contava de novo. No outro dia, antes mesmo de sair para trocar papéis de carta com as amigas, na casa de alguma amiga, eu contava de novo. E quando eu estava sem fazer nada, ali, curtindo a vida de 12, 13 anos, eu contava novamente. E eu os amava, né? Uma coisa material, mas eu amava aqueles papéis de carta muito. Eu não os tenho mais, essa história é uma outra história, mas eu os amava muito. Eu cheguei a contar 1000 papéis de carta no mesmo dia, por vários dias. Exatamente assim, 1, 2, colocávamos em pasta plastificada com uma folha de ofício no meio. Botava a folha de ofício no plástico, na pasta que já era linda por si só e os papéis de carta. E eu os contava todos os dias, mesmo que eu soubesse que tinha 1000. Eu contava os perfumados, eu contava os feios, eu contava os com ou sem envelope, eu contava os importados. Nós somos uma cópia, nós somos realmente a imagem e semelhança de Hashem no nosso dia a dia, quando nós paramos para perceber as coisas que nós fazemos, tão simples, às vezes repetitivas como isso, mas tão que não há uma explicação, parece até berrucotai, não há uma explicação lógica para aquilo. Nós sabemos quantos papéis de carta tem ali, mas nós contamos porque nós amamos aquela coleção e tudo mais. Então, não importa o resultado final que nós já conhecemos, mas sim olhar um por um, olhar no olho do papel de carta, olhar no olho do judeu, olhar no olho do ser humano. Deus olha no nosso olho, mesmo que nós não o vejamos, porque não é porque não o vemos que ele não existe. Não é? E também não é porque nós não sabemos como nos direcionar a ele que ele existe ou não. Então, tanto faz Deus existir no mundo ou não existir no mundo. É a sua presença que olha no nosso olho, que nos acolhe, que nos conta todos os dias da nossa vida. Então, quando você tiver dúvidas, que imagem e semelhança, pense na Torá. Pense nas parashiot, releia as parashiot, entenda, pegue um sábio para compreender o que ali queria dizer e você vai ver que nós emulamos Hashem, quando nós sabemos que é isso que nós devemos fazer, mas nós emulamos Hashem genuinamente, sem nem mesmo sabermos que estamos emulando. Por quê? Porque nós estamos dentro dele. Deus permeia todas as coisas e o que tem dentro dele é parte dele, não é? Assim como quando eu dei para vocês o exemplo do nosso coração, que está no centro, que da ótica dele tudo é nós. Quando o coração olha, o coração está dentro de nós, nós permeamos o coração, mas ele é parte de nós. Então nós emulamos Hashem sem nem mesmo percebermos, contando as coisas que nós gostamos, que nos são caras, não é? Não pensando no resultado final, curtindo de maneira, curtindo não sei muito, porque é deserto, né? Vivendo, entendendo, internalizando este deserto com resiliência, paciência e confiança por Deus, porque o resultado é Ele quem nos mostra. Interessantíssimo quando eu parei para pensar assim, o que eu fazia e eu me senti tão filha de Hashem, eu me senti tão pedaço dessa coisa que nós não conseguimos realmente decifrar, nós só precisamos saber Deus e ponto final, essa conexão, esse me sentir dentro e feita da mesma matéria, como quando nós vimos as tábuas da lei escritas, né, em Berrucotai, escritas, as letras escritas talhadas, né,
entalhadas, gravadas na pedra, sendo da mesma substância. Eu me senti a mesma substância, fazendo alguma coisa muito parecida com o que Deus faz conosco. As 3 contagens. Agora ele vai então resolver esses problemas. Ele vai dizer, agora já podemos entender a diferença entre as 3 contagens. Ele vai dizer que as contagens que foram mencionadas pelo Urashi, elas eram estágios evolucionários em um processo de revelação. Na primeira, tá? Então vamos lá voltar aqui. A primeira olha só, quando a pessoa tem coisas que lhe são caras e queridas, muitas vezes ela as pega para contar, Por que então ele ordenou esta contagem pública se ele já sabia? Tá? Então, aqui, na primeira, a alma judaica foi despertada pelo amor de Deus, tá? Foi despertada pelo amor de Deus, lá na saída do Egito. Na segunda, ela começou a exercer a sua influência sobre a vida exterior dos judeus. E na terceira, ela finalmente imbuiu todas as suas ações. Então, o primeiro censo foi na saída dos judeus do Egito, né? De Yehudim, de Mitzrayim, e despertou o seu espírito de autossacrifício ao ponto de fazer com que eles quisessem seguir Deus em um árido, né, uma terra que não é semeada, inóspito deserto. Mas isso deixou as suas emoções intocadas. Aqui eles seguiram, não é? Quando Hashem tirou o povo do Egito com aqueles milagres, né, através de Aharon, de Moshe, tudo aquilo, o povo teve muita confiança, o povo fez um autossacrifício, o povo saiu de Mitzrayim, onde mal ou bem eles tinham onde morar, eles tinham o que comer, e eles se debandaram, não? Eles foram realmente com muita fé naquele momento ali, não é? Sabemos que alguns simplesmente foram meio que empurrados pelos outros, mas ali foi a mão de Deus, né? Deus os tirou e eles então se sacrificaram porque saíram de um lugar que era, a grosso modo, era um lugar seguro, era confortável, não é? Para eles era uma zona de conforto, embora nós saibamos que depois eles se arrependem e começam a reclamação. O segundo censo antecedeu a construção do tabernáculo, lembram? Não é? Antecedeu a do tabernáculo, que foi feito o censo, teve aquela história do meio shekel, também aquela oportunidade de cada um trazer a mais as coisas que queriam. Ali Deus também demonstra uma contagem sem preconceitos, todos, não é? Ali. Então essa é a segunda contagem. Ele alcançou ainda mais visivelmente o intelecto nesta segunda contagem, tá? E as emoções dos judeus, pois eles estavam se preparando para o trabalho que era o de trazer a Shekhinah, não é? Presença de Deus bem em seu meio. E me farão um santuário, eu morarei dentro deles, lembra? Ou em meio a eles, não é? Mas ainda então, o ímpeto vinha de fora, não é? O ímpeto vinha de fora, tanto no primeiro censo quanto no segundo, não é? Primeiro tirou eles de lá, né? E contou. Depois, para ter um lugar de moradia, não é? Metafórica, no meio deles. Então vinha de fora, né? Já no terceiro, era o mandamento de Deus que os fazia trabalhar e não alguma punição. Alguma compulsão interna. Então, os 2 primeiros censos não era uma compulsão interna, vinha de fora, vinha através de Deus, dos ordenamentos de Hashem. Mas com o terceiro censo veio o real serviço do tabernáculo, quando os judeus, por suas próprias ações, trouxeram Deus para o seu meio. Daí todas as suas ações passaram a ser um testemunho da união da alma judaica com Deus. E aí, deixa eu tomar uma aguinha. E aqui estamos nós, contando o Homer, não é? Este é o momento concomitante com o terceiro censo. Bom, agora fica claro então porque é necessário haver uma demora de 1 mês entre a conclusão do tabernáculo, que foi lá em Nissan, e o terceiro censo, que é em Ar, não é? Nissan é o mês de Pessah.
A época em que agradecemos a revelação que veio das alturas, não é? Veio de lá. Não foi o mérito dos judeus que levou Deus a tirá-los do Egito, mas sim somente a bondade e a misericórdia. Não tinha mérito nenhum, ou tinha ou deixava de ter. Ele simplesmente os tirou. Mas Iyar é o mês do Homer, a época de sacrifícios especiais. E por meio de sacrifícios, nós ocasionamos a revelação que vem de baixo. Quando ele diz aqui nós ocasionamos, nós provocamos isso. Agora vem de nós. Agora é o nosso mérito. Então tira aqui, lembra da história dos hebreus, mas lembra da sua vida. Quando você está se refinando, quando você está trabalhando a Torá, quando você está se trabalhando, quando você está num estudo de autoconhecimento mesmo, de ti mesmo, das coisas ao seu redor, dos seus relacionamentos, da sua condição, da sua utilidade no mundo. Toda essa preparação vai ter o mérito de receber a Torá. Então essa é uma época de sacrifícios, né? Então na época lá não planta, sabemos, né, das coisas sobre em que ano que vai plantar a primeira árvore, enfim, as semanas. E por meio de sacrifícios nós ocasionamos a revelação que vem de baixo, que responde ao nosso mérito e não simplesmente à graça de Deus, porque até então foi a graça de Deus. Inclusive no bezerro de ouro, Deus teve misericórdia e benevolência inimagináveis aqui, não é? Teve sim. Então agora não, agora é o nosso mérito, que agora nós já entendemos, nós já recebemos dele toda essa benevolência, essa misericórdia, isso que vem diretamente de cima. Agora nós vamos devolver, tendo méritos, para que daqui volte, não é? Quando nós recebemos e também compartilhamos através de mérito, temos que ter o mérito de recebermos a Torá no 50º dia. Uma explanação paralela nos leva a entender por que Aharon se envolveu neste. Lembra que isso ainda não foi resolvido aqui no problema lá, porque neste Aharon estava e nos outros não. E somente neste, não é? Neste senso. Moshe foi o comunicador da revelação de um Deus, tá? Um canal entre o em cima e o embaixo. Lembre-se assim, ó. Olha só. Moshe foi o comunicador da revelação de Deus. Desculpa, eu falei de um Deus. É de Deus. Não tinha isso ainda. Aquilo foi pontual, crucial, foi necessário. Ele trouxe esta ideia da divindade, né, da unicidade, de único, de milagroso, de grandioso, de rei, tudo mais. Ele trouxe isso para o povo, não é? Então foi de cima para baixo, não é? Mas Aharon, o sacerdote, foi quem elevou o povo de Israel do embaixo para o em cima. Ele era o sacerdote, ele fazia este trabalho. Então, vem de baixo a resposta, como quando nós vimos lá atrás sobre o fogo, né? O fogo que vem de cima, o fogo que sai daqui, a resposta do ser humano, não é? Com relação a Hashem. Aqui não é só uma resposta, aqui é um merecimento. O trabalho aqui embaixo que nos eleva e chega aos ouvidos, às orelhas, aos olhos de Hashem. Há uma grande resposta também. E nesse terceiro censo, Israel finalmente alcançou o estado em que as suas próprias ações estavam impregnadas com a consciência da alma. Então, e somente então, eles puderam ocasionar a revelação que vem de baixo. Desta forma, a conexão entre Bamidbar e Shavuot fica bem clara. Quando a Torá foi outorgada, Israel e Deus estavam de tal forma unidos que Deus enviou para baixo a sua revelação. Eles estavam muito unidos, depois teve todas, né? Nós sabemos. E os filhos de Israel foram eles mesmos elevados. Na preparação de nossa recriação anual, deste evento, nós lemos a porção que nos conta sobre o terceiro censo, onde os dois modelos de revelação, simbolizados por Moshe e por Aharon, ou pelos meses de Nissan,
que ocasionou o censo e Iar, quando de fato foi realizado, são juntados. De tal forma que, ao levar a sério o significado da contagem como uma demonstração de amor de Deus por Israel, podemos ocasionar aquela união que reinava por ocasião da outorga da Torá, quando Deus contraiu um casamento com o seu povo, com o povo de Israel, fazendo com que por meio da Torá Israel se tornasse unido a Deus. Essa última parte é a fonte Likutei Sirot, volume 8, página 1 e 7. Então, o que é que nós vamos tirar aqui desta Parashá? Então, nós vamos tirar o deserto do nosso caminho. Nós vamos entrar no deserto, vamos passar pelo deserto e vamos sair dele. O que é que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender que, embora o caminho seja árido, seja inóspito, seja tudo mais, nós precisamos olhar para ele e entender que ele é uma ponte. Ele é uma ponte. Não tem outra maneira de nós chegarmos do outro lado, não é? Do rio, como se fosse um rio, e recebermos a Torá de Hashem. Nós precisamos passar por esse deserto. Então nós temos que tirar da cabeça que eu não quero sofrer, eu não quero. Não, nós precisamos passar por algumas coisas. Como nós vamos passar por isso, é que vai fazer a diferença de como nós vamos chegar do outro lado. Então, é como um problema que ele acorda com você, ele dorme com você, mas quando você acorda no outro dia, mesmo que o problema esteja lá, você teve uma noite de sono. O deserto é passageiro. O deserto requer resiliência, muita coragem, paciência, tolerância e uma imensidão, assim como o deserto, de fé, mas não uma fé cega, uma confiança. Se ele é a rota, se ele é a meta, nós sabemos que existe o quê? O pote de ouro lá do outro lado do arco-íris. Nós sabemos que lá está o nosso objetivo. O nosso grande propósito, né? É lá que está. Então nós vamos passar por isso, entender que ele é passageiro, entender que o caminho é mais importante, faz com que nós façamos a contagem do Homer, a contagem das coisas que nós amamos. E aqui sim é uma metáfora, mesmo que nós saibamos o resultado. Não é acontecer os papéis de carta, não porque você é um materialista, mas porque você não separa, não segrega, não tem preconceito entre um e outro. Todos eram contados, todos. Hashem contou seus filhos, não os bonitos e os feios, não os eruditos, os leigos, não os tímidos e os extrovertidos, não os nerd e os marombados, não. Ele contou todos, mesmo sabendo o resultado. Eu acho esta Parashá maravilhosa, porque a gente escuta muito falarem assim, você tem que aproveitar o caminho, olha a paisagem. Aqui, nesse momento, esta metáfora, ela não cabe, nós não temos nada que olhar, que observar no deserto. Nós temos simplesmente que passar por ele eretos, fortes, entender que ele é passageiro. Essa é a parte mais importante, não é? Quando nós queremos associar isso, fazer essa analogia com as coisas que nós queremos que sejam rápidas, como uma comida pré-cozida, como um leite desnatado, como um vídeo curto, como um livro fino e tudo mais. Nesse momento, trazendo nos dias de hoje, nós podemos dar o que para nós mesmos? Tempo. Como o professor de anatomia diz, tempo, pare, sente, olhe a sua volta, olhe. Agora sim, agora nós estamos aproveitando o caminho. Vá por uma rota diferente a cada dia para o seu trabalho. Olhe para uma flor hoje, veja que amanhã ela está um pouco maior, depois ela apodrece e cai. Perceba o ciclo das coisas. Veja que você vai se elevando, que a cada dia da contagem do Homer é um passo a mais nesse deserto, é um contar a mais, você está indo, não está retrocedendo. Essa é a coisa mais importante. Agora eu vou contar uma história aqui, eu vou ler a história. Não, eu não vou ler a história, eu vou contar sem ler a história. Então se tiver algum erro, é porque eu não quis ler, eu vou contar.
Vou contar uma história aqui e vamos nos sentir bem felizes por termos terminado o primeiro livro, né? Que eu busquei simplesmente falar aqui do comecinho, né? Do versículo 2 do capítulo 1. Tenho uma paraxá inteira para vocês degustarem, não é mesmo? Para nós todos. Mas enfim, esse foi o meu compartilhamento, a minha contribuição para o nosso estudo. Aqui é o seguinte... Conta-se, os sábios contam, talvez você conheça essa história, se conhecer, vai escutar de novo com as minhas palavras um pouco diferente. Os sábios contam uma história que existia um construtor que ele era muito, competente, né? Muito competente esse escritor, vou colocar meus óculos, esse construtor. E ele tinha trabalhado a sua vida toda, sei lá, 30 anos, 25, 40, 60 anos com o mesmo empregador, não é? E aí ele estava muito feliz porque agora ele ia se aposentar. Então ele foi contar para o seu empregador essa boa nova, não é? Eu vou me aposentar, eu estou muito feliz por conta disso, porque agora sim eu vou poder recuperar o tempo perdido, não é? O tempo perdido em que eu fiquei me dedicando simplesmente para trabalhar e posso curtir a minha família, minha esposa, meus filhos, viajar, ficar sem fazer nada, andar de rede, né? Balançar na rede e tudo mais. Ele usou esse termo, esse tempo que eu perdi, né? Esse tempo que me foi perdido, agora eu vou recuperar. Tudo bem. O empregador não escondeu a sua tristeza, porque afinal de contas ele era o melhor, ele era o seu melhor funcionário e tudo mais. Aí ele disse, tá, tudo bem, então eu posso te pedir só mais uma coisinha? Você pode construir para mim a última casa, porque você é muito competente e tudo mais, eu gostaria que você fizesse isso. E aí, não te incomodo mais, pode se aposentar. Eu tô lidando com a aposentadoria e não consegui. Eu não consigo provar. Eu não consigo provar as coisas da aposentadoria, uma coisa horrorosa. Bom, esse é um papo para outra história, né? Então ele disse, tudo bem, eu construo. E lá foi ele trabalhar na sua última casa. Acontece que ele, como ele não estava mais amando aquele serviço, estava já de saco cheio e queria sair de lá, ele não utilizou as mesmas ferramentas que antes eram bem boas, né, as melhores ferramentas. Ele não teve aquela ética na construção, ele nem mesmo os materiais ali, né, o cimento e tudo mais, ele não usou mais as mesmas coisas, ele não fez mais com tanto zelo, não é? A sua construção era tudo tão perfeito, a sua argamassa, enfim, seus tijolinhos e tudo mais. Mas ele fez como, enfim, ele estava sem vontade de fazer. Chegando para o empregador, com as chaves na mão, ele disse, terminei, aqui está a casa, não é? Ele tinha terminado a empreitada. E aí, esta parte última, sim, esta eu vou ler. Ao término da empreitada, o construtor entregou as chaves da casa ao seu proprietário, informando que havia concluído a construção. No entanto, o homem lhe devolveu as chaves e disse, todos esses anos você me serviu com dedicação, esta casa é sua. Nós não sabemos o que nos espera exatamente quando nós passamos por um deserto. Dependendo do momento da nossa vida, nós nos sentimos injustiçados, achando que é um tempo perdido. Não é como se Deus não soubesse o que está fazendo. Então, de repente, você teve todo esse tempo de dedicação e então a sua recompensa será em conformidade com os seus esforços. Mas aqui você já não queria mais se esforçar. O que você não quis, você relaxou, foi relapso, quando que, na verdade, este era um presente do empregador para você. Ele deu a casa. Então, nós é que construímos esse resultado final. Quem sabe do resultado final é Hashem. Nós construímos, ele sabe, mas nós não. Então, nós temos esta passagem, nós temos este deserto, nós temos este caminho. Isto não é uma perda de tempo, isto é um lapidar a pedra bruta.
E aí no final ele diz: assim como na história deste construtor, a recompensa no mundo vindouro será proporcional ao esforço e empenho que dedicamos em nossa jornada. O deserto é a jornada. Nós recebemos o pote de ouro no final do arco-íris, mas nós também recebemos, mediante os nossos esforços, a recompensa de toda essa jornada no mundo vindouro. Eu achei excelente os dois sábios, achei excelente essa história. Fiquei um pouco triste por lembrar da Marie, também dos meus papéis de carta, aquelas coisas eu gostava muito, mas é assim que é. Deus contou, e nós sabemos que a última contagem será quando o Mashiach chegar. Nós sabemos que Deus conta os seus filhos é o único lugar onde existe igualdade, realmente ele conta seus filhos de forma igualitária, somos todos filhos de um único Deus e ele é Hashem. Vamos ler hoje o Salmo 61 e todas aquelas coisas, se você tiver vontade de curtir, comentar, compartilhar e tudo mais, fique à vontade. Ao mestre do canto sobre Neginat de David. Ouve, ó Eterno, minha súplica e atenta à minha prece. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra, clamo a ti. Tu me atendes e me transportas a uma rocha elevada, onde encontro proteção. Pois tu tens sido meu refúgio, uma fortaleza ante meu inimigo. Possa eu morar sempre em tua tenda e abrigar-me à sombra de tuas asas. Ouviste, ó Eterno, os votos que te fiz. Assegura a herança dos que temem o teu nome, acrescenta dias aos dias de vida do rei e que se estendam por gerações seus anos, que lhe seja permitido sentar sempre em seu trono em tua presença, que bondade e fidelidade lhe sirvam sempre de proteção. Então, com salmos e canções, para sempre exaltarei teu nome e cumprirei os votos que te fiz. Amém? Agora, para arrematar um negócio que eu já falei milhões de vezes e vou repetir de novo. Tá longo o deserto, tá comprido, tá difícil, tá árido, não tenho o que comer, não tenho que... Não. Só acaba quando termina. Tenha paciência, tenha tolerância, fiquem todos com Deus, passando por esse deserto. Logo chega Shavuot, você recebe, assim como eu e toda a humanidade, a outorga da Torá. Shalom a todos, tchau!